Olá, pessoal da segunda série do ensino médio, boa tarde. Eu sou a professora Gisele de Sociologia e hoje nós vamos abordar o último tema do nosso ano aí, que está no nosso quarto bimestre, que é o tema do etnocentrismo e a sociologia dos grupos, né? Esse palavrão, né? Etnocentrismo, nós vamos identificar o que ele significa através da perspectiva dos estabelecidos e dos outsiders, que são outros nomes que a gente precisa entender conceitualmente. Aí eu trouxe aqui logo de início o que o dicionário traz essas palavras, né? O etnocentrismo, ele significa visão de mundo, um tipo de visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, ou seja, o seu grupo cultural, ou então a sua nação, né, seu pertencimento a um território nacional, como mais importante do que a nação, ou a cultura, ou o território de outras pessoas. Então, o etnocentrismo é isso, a ideia de uma determinada cultura que se acha o centro do universo, né? Por isso, etnocentrismo. Acha que a cultura dela é mais importante do que as demais, né? E aí, isso vem associado, né, à ideia de estrangeiro. Por quê? O estrangeiro, no sentido figurado, é aquele que não pertence a uma determinada região ou a uma determinada classe social, meio social. Então, por ele ser de fora de um grupo, ele é visto como estranho. Então, embaixo logo a característica de estranho, alguém que é de fora, né, que é estrangeiro, mas não no sentido de ser dos Estados Unidos, mas às vezes temos estranhos, estrangeiros dentro do próprio Brasil, né? E aí nós vamos ver isso com mais calma. E outsider, que foi um nome em inglês que eu mencionei no começo, é do inglês, né? Estranho, forasteiro, intruso. Então a gente vai ver que tem um sociólogo chamado Norbert Elias, que ele traz essa ideia dos estabelecidos e os outsiders. Ele detecta, gente, que para todo grupo social haver, qualquer tipo de grupo social que a gente preste atenção, para ele existir, ele precisa estabelecer quem é estabelecido, ou seja, quem pertence ao grupo, e ele faz isso determinando quem não pertence ao grupo, que seria os outsiders, os que estão fora, os que estão desconsiderados. Então, eu trouxe, né, para ilustrar essa questão dos grupos, como as torcidas de futebol, né? Sejam elas organizadas ou não, mas elas se estabelecem através da negação de um outro, né? Que é diferente. Então, quem é torcedor do São Paulo é diferente do torcedor do Palmeiras e é diferente do torcedor do Corinthians. E muitas vezes essas pessoas que estão fora do grupo, quando confrontadas com o grupo, né, quando passam perto do grupo, elas podem ser estigmatizadas, ou seja, elas podem sofrer algum tipo de violência simbólica, né, com determinadas palavras, ou então até mesmo sofrer um tipo de violência física. Então, esse outsider seria como um estrangeiro dentro da própria nação. Então, os grupos sociais, eles muitas vezes, né, se estabelecem através dessa ideia de padrão entre o que é normal, né, o que é aceitável, e o que é estranho, o que é anormal. Por exemplo, você não vai entrar na sede da camisa 12 do Corinthians com uma camisa verde. Isso já está estabelecido dentro deles de que isso é inaceitável. Logo, se não entra com camisa verde, um palmeirense, por exemplo, não deve passar nem perto de lá, né? Essa é a mensagem. Então, essa ideia de etnocentrismo, né, diferente dos estabelecidos e outsiders, ela traz mais essa ideia de diferentes culturas, né? Mas uma cultura pega e se acha superior à outra. Então, é quando um povo, né, ou uma nação se acha mais importante do que os demais, dizendo que quem está fora dessa nacionalidade é estranho, anormal, através de critérios que são o quê?
morais, né, religiosos, ideias de beleza, de justiça, que são particulares de um povo, só que esse povo não aceita que essas ideias são particulares e querem ditar isso para todo mundo. Então, eu trouxe duas imagens aqui para ilustrar também. A primeira é a do nazismo, que é um claro exemplo de etnocentrismo, né, que foram os povos arianos, né, os povos nazistas lá alemães, eles começaram a perseguir os judeus, né, que eram pessoas que tinham outra religiosidade, outra cultura, outros traços fenótipos, né, de visuais, né, e eles foram presos em campos de concentração e mortos por isso a gente chama de etnocídio, né. E outro exemplo de etnocídio aqui é, por exemplo, a cultura dos fazendeiros, né, brancos do Brasil, confrontando povos indígenas, muitas vezes, né? É justamente por não entender que a relação com a natureza, né, e a cultura indígena é diferente da branca, mas nem por isso é inferior. Então, esses casos de etnocentrismo, eles podem sim chegar a um nível alarmante, que é de violência física, né? E por tornar essa diferença cultural que é natural que haja diferença, mas se transforma a diferença em desigualdade, né? Se falando que determinada diferença é superior que a outra, isso não existe. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer, né, nesse tema aí a respeito do etnocentrismo, superioridade cultural, estabelecidos e outsiders, para a gente entender como que a sociologia observa, né, esses movimentos e fenômenos da sociedade. Bons estudos a todos nós e até mais.